Êxodo 5, do verso 15 a 23, a palavra do Senhor diz assim: Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: Fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados. Porém, o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: Estais ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor, e depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos, louvamos o santo nome do Senhor neste dia santo. Ouvimos, ó Deus, a leitura da tua santa palavra. Também pedimos, ó Deus, abençoa a pregação, a exposição. Que o Senhor possa se agradar em falar conosco, dá-nos ouvidos para ouvir, envia o teu Espírito, nos dá a ouvir a voz de Cristo. Também, ó Deus, ouvir o Evangelho, a Boa Nova, e também, ó Deus, tudo o que é da natureza, da Tua revelação, da Tua palavra, do Evangelho de Cristo. Venha o Teu reino aqui, seja feita a Tua vontade, ó Deus, cumpra-se o Teu propósito por meio da pregação da palavra do Senhor. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, receber a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus causa mais luta, mais sofrimento. É isso que temos visto aqui. Moisés, profeta, recebeu de Deus uma revelação, foi vocacionado, enviado pelo Senhor, mas a opressão aumenta sobre o povo de Deus, há mais luta, mais sofrimento. Isso é o contrário da expectativa do mundo, do homem carnal. E nós estamos aqui acompanhando esta obra de redenção de Deus para com o seu povo. E vemos que essa libertação, que foi também política, no caso de Israel no Egito, era uma libertação de uma potência da antiguidade, de uma nação, digamos assim. Mas, antes de tudo, essa libertação, ela é espiritual, ela é religiosa. Deus, então, está salvando o seu povo, liberta o seu povo para que lhe sirva. E isso, então, aponta para o fato, que já tratamos disto no sermão anterior, de que há uma escravidão espiritual, há uma necessidade de libertação espiritual. Satanás, então, é um tirano mau. E o homem, então, ele
por causa da queda, está debaixo do jugo do diabo, da escravidão do pecado e de Satanás. E, de fato, o homem ele será escravo sempre, mas, de fato, a escravidão do pecado é terrível e ele precisa ser liberto para ser agora escravo de Cristo. Sabendo que a escravidão de Cristo é liberdade, o jugo de Cristo é leve. Cristo, então, é o nosso Senhor, manso e humilde, nos liberta. O seu jugo, então, é algo leve, suave, algo que podemos dizer é liberdade. Então há uma libertação, o Senhor liberta o seu povo para a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. A escravidão de Cristo, ser servo de Cristo, é ser liberto. Liberdade para o quê? Liberto do pecado para o quê? Para obedecer a Cristo, de bom grado, para adorar a Cristo em espírito e em verdade, para glorificar a Deus e desfrutar de Deus para sempre. Então, a libertação é espiritual, ela é desse modo religiosa, e o Senhor, então, salva um povo para que lhe sirva, para que adore a Deus, e Faraó, tipificando Satanás, se opõe. A palavra de Deus, então, liberta espiritualmente, confronta a tirania, mas, num primeiro momento, então, a palavra de Deus produz oposição do pecado e de Satanás. Aqui no nosso texto, irmãos, nós temos, então, os primeiros movimentos ou reações do inimigo quanto a essa libertação. Faraó, então, ele busca culpar a Moisés e Arão, ao próprio Deus, ele causa uma maior opressão sobre o povo, mas Faraó busca culpar os instrumentos de Deus, o próprio Deus. Então o Senhor liberta um povo, exige adoração, mas saiba, vai haver resistência do mundo, do inimigo. E os oficiais hebreus, os capatazes dos filhos de Israel, procuram Faraó e argumentam com Faraó, mas de fato Faraó retribui com mais opressão ainda. Veja, irmãos, que a salvação bíblica, ela não é imediatista. Deus tem todo o poder, Deus faz coisas de modo imediato, a sua criação, mas Deus faz tudo conforme a natureza das coisas que Ele cria ou faz. E é da natureza da salvação que ela não pode ser algo assim imediato, mas a salvação flui de um plano eterno de Deus. Ela é operada na história, no pacto da graça, e há então meios de Deus. Deus usa meios para libertar o seu povo. Há uma guerra, um conflito contra as forças do mal, e a redenção ela se desenrola na história. Especialmente o Senhor mandou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós, ou seja, há um conflito, há uma batalha. Claro, Cristo já venceu na cruz do Calvário, e isso é exemplificado aqui no nosso texto, esse conflito entre o reino de Deus e o império das trevas. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do seguinte tema: obediência e a porta estreita do Evangelho. Obediência e a porta estreita do Evangelho. Em primeiro lugar, porta estreita, veremos porta estreita e crise espiritual. No sermão anterior, na primeira parte do capítulo, e anteriormente já vimos que Moisés obedeceu. Ele fez o que Deus ordenou, ele foi ter com Faraó, obedeceu. Mas isso trouxe mais luta, mais crise, mais dificuldade. E, de fato, então, isso exemplifica algo que a salvação, como disse, não é algo imediatista e é descrita na Escritura como uma porta estreita. E por que a salvação, irmãos, ela se reveste na sua natureza de uma série de dificuldades? Não é algo tão simples como alguém pode querer crer. E o próprio Senhor Jesus Cristo descreve como uma porta estreita. E, em primeiro lugar, a salvação é uma porta estreita porque depende somente do Senhor. Ela é uma intervenção de Deus. É o que está no nosso texto. O Senhor é quem intervém
para libertar o seu povo. Envia os seus meios, seus profetas, mas é o próprio Senhor que está operando aqui. E é esse caso aqui do nosso texto. E é o caso também da regeneração de um pecador. Só pode ser salvo, regenerado, se Deus intervir, se o Espírito regenerar. Também é da natureza da salvação ser uma porta estreita, porque, veja, a própria lei de Deus, que é boa, nos mata e nos condena, porque nós somos pecadores em Adão. Na lei nós temos a vontade de Deus, que é santa, que é perfeita, mas a lei não nos dá condição de obedecer às suas ordenanças, e a lei nos mata. É isso que temos. E sem a obediência perfeita da lei, o homem está perdido. A quebra dos mandamentos, ou de um mandamento, é a quebra de todos, e Deus não vai deixar nenhum dos seus mandamentos passar sem cumprimento. Também, irmãos, a salvação é uma porta estreita, porque há oposição de Satanás, da carne e do mundo. E isso é ilustrado aqui no nosso texto, na oposição de Faraó. Satanás se opõe à carne, isso é ilustrado. A carne e o mundo, então, estão preparados e prontos para fazer oposição. O Evangelho é pregado, Cristo é anunciado, as boas novas, mas Satanás não ficará passivo diante da pregação. A carne também não vai ficar indiferente. O fato, meus irmãos, da salvação ser mediante a fé, pela graça mediante a fé, não quer dizer que seja algo fácil, sem dificuldades. Por que isso é assim? A natureza da salvação bíblica é uma salvação do pecado, tem que haver satisfação pelo pecado, é uma salvação da ira de Deus, da condenação eterna. Logo, irmãos, não pode ser algo assim tão simples, tão superficial, leviano, como alguns querem parecer ser. E então foi necessário que Deus providenciasse na eternidade um plano de salvação, um pacto, enviar o Filho para morrer na cruz. Então, embora a salvação, sim, ela é do Senhor, o pacto ele é soberanamente administrado, vemos que da parte do pecador também há algo e que essa salvação, então, tem uma natureza, características que não são tão simples assim. Então, há uma linguagem na Bíblia que aponta para o fato de uma dificuldade e que o pecador, claro, o eleito vai ser chamado, ele virá porque Cristo o chamará e Deus o atrairá, mas não é sem dificuldades, sem oposição. Ou seja, é da natureza do reino dos céus que haverá dificuldade em atender a Cristo, em seguir esse caminho que é Cristo, entrar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito. Veja se não é a linguagem bíblica esta sobre o reino dos céus. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas 13, 22 a 24, o texto diz, o Evangelho diz, passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando, e então alguém perguntou a Jesus, no verso 23, veja a pergunta sobre a salvação. Senhor, são poucos os que são salvos? E o que Jesus respondeu? Veja a linguagem que a Escritura usa. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esforçai-vos. Muitos procurarão entrar e não poderão. Então, como é que é isto que pecadores são transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? Como é que isso acontece? Qual é a natureza dessa salvação, dessa conversão? Isso é descrito, irmãos, como passar por uma porta estreita, andar por um caminho estreito. Então não é algo superficial, não é algo tão simples assim.
Claro que, de modo último e final, e essa é a nossa esperança, a salvação é uma libertação de todos os nossos problemas aqui nessa terra. Doença, velhice, morte no céu, não vai ter mais nenhuma lágrima, teremos conforto, não vai ter mais enfermidades, estaremos perfeitos, glorificados. Então, todos os problemas aqui vão ser resolvidos, que temos aqui nessa terra. Mas isso, irmãos, é perfeito no estado eterno, na consumação. E então, será sim, pela graça de Deus, estaremos aperfeiçoados. Mas como é que essa salvação se manifesta aqui, na história, dentro do tempo? Quais os métodos de Deus? Claro que é pela graça, mas deve haver uma submissão ao método de Deus. E também sabemos, haverá oposição de Satanás. Então, de fato, há toda essa linguagem de esforço, essa linguagem bíblica, tudo isso que torna a natureza dessa salvação difícil, uma porta estreita, porque o pecador não pode se salvar, nem pode, por justiça própria, se salvar. Esse é um trabalho espiritual. Esse é um trabalho espiritual que Cristo descreve como esforçai-vos. Em outro lugar, ele diz trabalhai pela comida que não perece. Há a linguagem de correr, combater o bom combate, lutar. São termos que descrevem a jornada do cristão. E então essa linguagem, irmãos, descreve o modo como o pecador eleito responde e deve responder em obediência à revelação de Deus. É o que Israel faz aqui. Israel obedece. No texto, Moisés obedeceu. Moisés atendeu a Deus. Ele foi profeta, fiel. Foi a Faraó, levou a mensagem de Deus. E Israel acompanhou Moisés também, os anciãos. E então Israel recebeu a retaliação de Faraó. E Israel então vai a Faraó novamente, no verso 15, e clama a Faraó, por que Faraó está maltratando os servos fiéis de Deus, que estão apenas obedecendo a Deus. E Faraó, claro, irá negar isso, ou reagir a isso de modo positivo, porque é um tirano mau. Mas veja que Israel começa a perceber a dificuldade, que não vai ser algo tão simples. Os capatazes representam Israel, os representantes do povo vão a Faraó. E em resposta, Faraó então diz: estais ociosos, fazei mais tijolos. E então querem que o povo cumpra uma meta impossível, fazer mais tijolos, mas sem a palha, e acusando o povo de preguiça, de ser um povo ocioso. Então veja que o povo é obediente, o povo está com Moisés, mas são acusados. Estais ociosos. Veja como o faraó é um tirano mau, mais opressão. E, por conta disso, os capatazes percebem que Faraó não vai mudar. Faraó é um tirano, é de fato mau, ele quer oprimir, exigir uma meta ilusória, irreal, ou seja, aumenta a dificuldade para que o povo não adore a Deus, não busque a Deus, para que o povo não pense em toda essa história de libertação, de adoração. Então, o que nós vemos, irmãos, é que ao receber a palavra de Deus e obedecê-la, há mais luta, mais sofrimento, e mais uma vez isso vai contra a expectativa do mundo, do homem natural, do homem se não for a graça de Deus. Isso também expõe, irmãos, nesse ponto, a reação aí de Faraó, como falamos, que tipifica Satanás. Veja, claro que nós não negamos, isso é bíblico. Nós somos criados para servir, ou seremos escravos de Satanás, ou do mundo, ou de Cristo. Mas veja a diferença de ser escravo deste mundo, do pecado e do diabo, e ser escravo de Cristo. Veja o que Satanás faz.
exige algo que apenas oprime e destrói o povo e separa de Deus e de Cristo e da salvação. Satanás ilude e engana. Satanás faz o contrário do que deveria ser feito para ajudar, só atrapalha e prejudica o povo. Em segundo lugar, irmãos, nós veremos do verso 20 a 21. E coloquei esse ponto do argumento em forma de uma pergunta. Os ministros são a dificuldade, a causa da dificuldade? É isso que Faraó argumenta, né? É isso que Faraó, vocês estão ociosos, e também esse Moisés e Arão, vocês estão dando ouvidos aí a esses ministros, a esse Moisés e a esse Arão, e por isso que vocês querem ir adorar a Deus, sacrificar a Deus, e então Faraó acusa os ministros, o próprio povo também irá depois se levantar contra Moisés e Arão. Veja que no verso 20, o texto diz, quando eles saíram da presença de Faraó sem nenhuma resposta positiva. No verso 20 e no 21, no caso. Veja o que os filhos de Israel, os capatazes, disseram, 21. Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Meus irmãos, veja que o raciocínio sempre a culpa é do outro, né? E se a vida ficou mais difícil, obedeceram a Deus, a palavra de Deus, foram fiéis, as coisas estão piores. E um raciocínio superficial do pecador deve ter algum culpado, alguém externamente é culpado, há alguma causa externa. O homem, naturalmente, então, nunca rastreia o aumento da dificuldade como culpa sua. A humanidade sempre procura um responsável fora. Então, se perdemos o nosso conforto, a nossa felicidade, iremos procurar um culpado externo. E agora o Senhor enviou a sua palavra, promessa de libertação e restauração. As coisas parecem piorar e o raciocínio, então, foi Deus, foi a sua palavra. Mas é muito difícil alguém culpar diretamente a Deus. Então, alguém mais facilmente pode fazer assim e dizer assim, a culpa é dos ministros, dos pregadores. A culpa é dos meios de graça. Ou seja, a culpa é tua, Moisés. Tu estavas lá em Midian, podia ter permanecido lá. Agora, prega a palavra e traz essa mensagem, e agora Faraó nos odeia. E agora estamos mais oprimidos. Veja, nunca o pecador, ele culpa o seu próprio estado. Pequei em Adão, o meu representante pactual. Herdei a culpa, a corrupção. Peco porque sou pecador. E por isso escravo do pecado, de Satanás e do mundo. Então veja que ao sair da presença de Faraó, logo que saíram da presença de Faraó, eles encontram Moisés e atribuem a Moisés e Arão culpa. Foi vocês, Moisés e Arão, que nos tornaram odiosos diante de Faraó. E veja a astúcia de Faraó, e é assim que os tiranos agem. A culpa é de Faraó. Mas como ele faz para distrair os subordinados? Busca um culpado externo, outro. Olha, Moisés e Arão. E para então atribuir a culpa a Moisés e Arão, para dizer então também, a culpa é de vocês, povo desocupado, ocioso, não tem o que fazer e estão dando ouvidos a Moisés e a Arão. Então veja que a culpa sempre é colocada sobre algo externo, sobre os ministros, sobre outro, jamais de Faraó, jamais do próprio pecador, do pecado, do mundo, da carne. Então, Faraó age como se não tem nada errado no Egito, na fornalha de ferro do Egito. Não tem nada errado no domínio dele, de Faraó, do pecado, de Satanás, ou nesse mundo. O problema é essa religião revelada. O problema, então, é o que vocês pregam, é muito radicalismo, é coisa de gente ociosa,
que fica escavucando estas coisas, e é isso que está tornando a vida de vocês mais difícil. Vocês ficam ouvindo muita pregação, muita doutrina, esses pregadores aí, então, vocês são culpados por estarem ouvindo tanto essas coisas. Veja que é uma tentativa de Satanás para que os ouvintes rejeitem a palavra de Deus, usando o quê? Sofrimento, dificuldade, colocando culpa nos profetas, ministros, apresentando a dificuldade de ser crente, do evangelho. Olha aí como essa porta é estreita, como é perigoso ser crente. Tu vai perder a tua reputação, tu vai perder teu tempo, teu dinheiro, tua vida nessa terra. Vai ficar dando ouvido a estas pregações. Meus irmãos, isso é muito sério. O que temos aqui, e a partir desse texto, retiramos aqui, o Senhor fala conosco, isso é muito sério, porque há um espaço muito grande na Escritura para esse tipo de alerta, contra esse tipo de astúcia, esse tipo de engano do diabo. E isso está bem no centro, no cerne do que é o reino de Deus. E há um alerta para nós. O que está sendo descrito aqui nessa narrativa é algo muito importante e descreve, então, a natureza dessa salvação em todas as épocas, e Cristo, no Novo Testamento, ele descreve o reino de Deus usando várias parábolas, dentre elas a parábola do semeador, e veja o lugar do alerta contra esse sofrimento que desvia muitos. Então é da natureza do reino de Deus que haverá dificuldades, o próprio Satanás irá se opor à pregação, e muitos se afastarão de Cristo, do Evangelho, porque não querem passar aperto, dificuldade, não querem passar lutas, não querem se tornar um pouco mais pobres aqui nessa terra para servir a Cristo, ter menos tempo que os pagãos. Muitos vão se afastar porque não querem tomar a sua cruz, negar a si mesmos, morrer com Cristo, viver a vida de Cristo. Veja que Jesus diz na parábola do semeador, que os irmãos conhecem bem, tem nos evangelhos, mas vou ler em Marcos 4, 13 a 20. Jesus explica a parábola do semeador, a partir do verso 13 em diante, e explica da seguinte maneira: o semeador semeia a palavra. Então, o reino de Deus é exemplificado, ilustrado na parábola, por meio de uma pregação, a mensagem que está a ser pregada. E aí no verso 15 diz: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra. Veja, no exato momento que a palavra é pregada, Satanás está se opondo. Muitos, a palavra não chega nem no ouvido direito, no intelecto, já há várias objeções, e essas pessoas já, Satanás como que retira dos seus corações a palavra. Mas veja que há dois outros casos que Jesus cita, que é o caso do solo rochoso, verso 16. Semelhantemente, veja que ele diz, semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Aí veja, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Veja a dificuldade, veja como muitos vão se perder. Enxergando a angústia, enxergando a perseguição, as outras se escandalizam. Não há profundidade e então a semente não produz fruto. Outros, os semeados entre os espinhos, ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e demais ambições sufocam a palavra. Então percebam, irmãos, que há alertas aqui, haverá oposição, haverá dificuldade, Satanás vai tentar tirar a palavra, as riquezas, a fascinação, distrações, tantas coisas. Aqui no nosso texto, então, nós vemos nessa ação de Faraó e a própria luta, o conflito interno de Israel, dos capatazes, do povo de Deus,
estão sendo salvos, mas parece que está tudo mais difícil. Então, tudo isso é uma tentação. E que o povo de Deus, então, é alertado aqui a não se desviar desta salvação por causa das dificuldades. Logo depois virá um deserto, 40 anos no deserto, e aí só depois disso o povo vai entrar na terra, no estado de consumação, de perfeição. Então há uma porta estreita, há uma obediência e que conduz a uma porta estreita. Em terceiro lugar, irmãos, a porta estreita conduz à oração. Verso 22 a 23. A reação de Moisés foi acusado aí, e Moisés reage como? Verso 22, 23. Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me afligiste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo. E tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então, por que Moisés ora a Deus, vai diretamente a Deus? E por que essas coisas são assim? Por que nós pregamos o Evangelho, há uma igreja fiel, e parece que tem mais dificuldade, mais lutas? Veja aí no caso aqui da narrativa, o povo é mais maltratado e não há uma libertação imediata. O povo não foi imediatamente transportado para Canaã, e cada um para a sua herança, para a sua videira, para a sua figueira, para comer ali já do fruto da terra. Mas, irmãos, percebam que também é da natureza dessa salvação, e até pelo fato de ser uma porta estreita, de que é necessário oração, porque é Deus quem salva, efetivamente. Então Deus quis que essas coisas fossem assim, que houvesse esse conflito, essa luta, neste desenrolar desta salvação, neste desenvolvimento. Então, este é um tipo de luta que a igreja vai passar, que os crentes vão passar, quando forem levados à convicção de pecado em sua conversão. Os ministros vão passar, a igreja vai passar. Sabemos que a palavra de Deus não volta vazia, ela vai cumprir o propósito de Deus, mas muitas vezes o resultado visível e externo é mais luta, mais dificuldade. E alguém pode perguntar por que os ministros fiéis sofrem dessa maneira. Alguém pode poder dizer assim: quem era para estar sofrendo são os infiéis, os desobedientes. E veja que nem crise eles têm, né? Moisés aqui, ele vai a Deus e ele abre o seu coração diante de Deus e, com sinceridade, questiona a Deus. Desde que eu comecei a pregar, a falar a esse povo, o Senhor não o salvou, não o livrou, pelo contrário, mais dificuldade para o povo. Mas, geralmente, irmãos, nós vemos que não é assim que acontece. Há muitos ministros infiéis, falsos pregadores, e que estão tranquilos, não há crise. Mas veja então que o fato de haver crise, luta, dificuldade, isso não deve nos assustar, isso é permitido por Deus, e nós não devemos desprezar então ministros que são sinceros como Moisés e passam talvez até mesmo por alguma crise, dificuldades em seu ministério, lutas, porque Deus tem um plano, Deus quer que Ele seja glorificado na salvação. Não é porque Moisés é bom, justo ou santo que Deus salva, é Deus quem salva. Moisés é só instrumento. Moisés, então, apenas ora a Deus, coloca a sua alma diante de Deus. Então, a salvação, ela é de uma natureza em que é necessário, então, uma obra de Deus, Deus usa meios, então ela é como que desenrolada na história, é um plano de Deus que é desenvolvido, e dentro deste plano, então, crise, desânimo, é algo que faz parte, até mesmo é necessário, para que o pecador desista de si mesmo, porque é toda a glória de Deus, irmãos.
para que também os pregadores saibam, os ministros, que não somos nós, não são os pregadores, não é meios humanos, carnais, que salvam os perdidos, os pecadores. Então esse é um aspecto do plano de Deus. Nós não podemos confiar em nós mesmos. E isso nos faz o quê? Orar. Se você é consciente de que não é o ministro, não é o poder dele, se os ministros também são conscientes disso, e se nós vemos então que a dificuldade, nós vemos a luta, pouco fruto, pouca piedade, santidade, nós devemos então orar, nós precisamos ir a Cristo, pedir a Cristo. Então nós devemos olhar para Cristo, ver também, Moisés aqui é um tipo disso, de uma oração sincera, direta. Moisés então vai a Deus e diz: por que afligiste este povo? Veja, Moisés como que questiona a própria vocação. Por que o Senhor me enviou? Não é pela lógica, se o Senhor não quer salvar esse povo, mas Deus quer salvar. Mas pelos meios de Deus, com o método de Deus, no tempo de Deus. Então nós não devemos ficar confundidos quanto à pregação do Evangelho, não devemos querer respostas fáceis ou imediatas, não devemos questionar por que sofremos, por que há lutas, dificuldades no caminho da obediência. Deus vai fazer a sua palavra ser bem-sucedida. Deus iria e usou Moisés, Deus vai abençoar o seu povo, o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas nós temos que tirar da nossa mente, irmãos, o conceito mundano, carnal de sucesso, ou até mesmo de liberdade, de libertação. As pessoas querem ser livres de problemas, e que elas têm aí por conta do pecado do mundo, e aí elas vêm para a igreja, ouvem o Evangelho, uma mensagem de libertação, e elas querem, pela teologia carnal de prosperidade, que isso seja aqui, agora, imediato. Então elas não querem ir para a igreja, servir a Cristo, e agora enfrentar o fato de que podem ter, de fato, lutas, tribulações, e como a parábola do semeador que vimos, muitos abandonam a Cristo. Então nós devemos ter cuidado quanto a isso. Deus tem um plano, e nesse plano, por exemplo, com relação ao seu filho, precisou morrer, ser rejeitado, morto. Então Deus vai cumprir os seus planos, não devemos estranhar. Deus tem os seus meios, seus pensamentos que são mais altos do que os nossos. Irmãos, ainda algumas aplicações para as nossas vidas. Nós já falamos disso na primeira parte aqui desse capítulo, no sermão anterior, que essas medidas de Faraó contra o povo ilustra uma ação de Satanás contra essa obra de libertação dos eleitos, que luta ferozmente para manter os pecadores cativos e destruir a obra da graça na fonte, afastar muitos de Deus, do seu reino. E também tenta impedir o eleito de avançar para Cristo, piorando a sua situação. Então há uma luta, de fato, é o que vimos aqui também hoje em nosso texto. Isso produz questionamentos, objeções quanto à salvação, quanto aos seus instrumentos. Isso traz dificuldade ao pecador penitente, aos ministros fiéis. Irmãos, nós não devemos ficar espantados com estas coisas, então nós devemos orar, ir a Cristo, também orar pelos ministros fiéis. Ver também, irmãos, que muitas vezes a igreja fiel será rejeitada, ridicularizada, mas isso deve nos levar a mais oração, porque é Cristo quem salva e quem nos guia e quem nos diz o que devemos fazer. E ao ir à Bíblia, então, nós teremos direção para as nossas vidas e veremos, claro, Deus vai cumprir os seus planos e usará todo esse expediente. O que vemos também aqui, irmãos, é que Israel clamou por libertação do cativeiro, mas a liberdade tem seus desafios e não é como o mundo pensa
ou como o mundo alimenta, muitas vezes. Como falamos, ser liberto de Satanás ou do pecado é ser transportado para o reino de Cristo, ser escravo de Cristo. E ser servo ou escravo de Cristo é liberdade. E ser livre não é um caminho fácil. Claro que na consumação estará tudo perfeito, aperfeiçoado. Mas ser servo de Cristo, a liberdade cristã, nos coloca em dificuldades nessa terra, em lutar contra o pecado, em lutar contra Satanás. Então, ser livre não é algo simples, mas vai envolver, por exemplo, mortificação do pecado, para que você obedeça a Cristo. Então, a liberdade, as pessoas acham assim, eu sou livre. Agora, especialmente no Novo Testamento, Cristo veio, eu sou livre. Então, eles acham assim, que não precisa mais, não tem mais obediência, não tem mais assim que obedecer à lei, não para ser salvo, mas para a santidade, e cada um faz o que quer, e sim há uma liberdade. E Paulo, por exemplo, fala disso em Gálatas 5, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. A nossa salvação é uma libertação. Ser escravo de Cristo é ser liberto do pecado e de Satanás. Mas Paulo diz, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então, para muitos, liberdade é, agora eu vou fazer o que eu quero, vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, não vou mais, então, ter essas dificuldades ou lutas nessa terra. E isso, irmãos, é algo que esse texto combate toda a nossa argumentação bíblica também, conforme vimos aqui. E, diante disso, irmãos, nós devemos, ao ir a esse texto, ao ir à Bíblia, atender à voz de Cristo. Cristo chama pecadores, esse é o pacto de Deus. Cristo chama, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, todos os filhos de Adão, que pelo Espírito Santo reconhecem a sua condição de escravidão ao pecado, de opressão. Vinde a Cristo, tomai o jugo de Cristo, aprendei de Cristo. Cristo é manso e humilde de coração e acharei descanso. Então não há outro meio de ser livre, liberto, é ir a Cristo e tomar o jugo de Cristo. Então, ser liberto do jugo do pecado de Satanás, e há um novo jugo. Mas Cristo descreve esse jugo como suave, como um fardo leve. Meus irmãos, então, e para concluir, não chame o jugo de Cristo, a liberdade de Cristo, a obediência de Cristo, um jugo pesado. Não chame, não seja indisposto. Claro que há um jugo, há uma luta contra a carne, contra o pecado, mas vá a Cristo, reconheça a liberdade, você obedece, porque primeiro foi liberto, foi chamado à liberdade, e não para pecar, não para continuar fazendo as mesmas coisas que anteriormente, não para viver como o mundo vive, como Satanás instiga os homens a viver, mas como salvo e liberto em Cristo. Isso te conduzirá a um caminho estreito, mas certamente Cristo está presente, Cristo conduzirá todas as coisas, e no final estaremos completamente libertos de todas as dificuldades, problemas, na consumação, no céu, no estado eterno. Enquanto isso não chega, irmãos, sejamos fiéis, não estranhemos então as dificuldades, abracemos o jugo de Cristo, que é suave, e o seu fardo que é leve. Assim que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, Santo, Todo-Poderoso, Senhor, te adoramos, ó Deus, teu povo, salvo, liberto do Senhor. O Senhor nos salvou em Cristo, nos deu a tua palavra, o teu Espírito, nos uniu à tua igreja, e livremente, ó Deus, de modo obediente, nós viemos aqui à tua casa, ouvir a tua palavra,
Ó Deus, que o Senhor mesmo aplique a Tua palavra, o Teu Espírito, nos dá a meditar nestas coisas, nos dá a considerar, ó Deus, a natureza do Teu reino, a natureza dessa salvação, como devemos viver, proceder, como devemos, ó Deus, responder pela Tua graça a este Evangelho. Ó Deus, santifica a Tua igreja, abençoa o Teu povo, ó Pai. Também não nos dá ser confundidos, ó Deus, pelo mundo, pelo diabo, quanto a essas questões da dificuldade de ir a Cristo. E sabemos que não há impedimento algum pela Tua graça, pela obra do Espírito, mas sabemos que não podemos ir se não for a Tua graça, e por isso oramos ao Senhor. Atrai os Teus eleitos, santifica a Tua igreja, ensina o Teu povo, ó Deus, a andar nesse caminho, a ser um povo liberto, a andar pelo deserto dessa vida, como salvos e libertos, em direção à libertação final, na nossa condição eterna e consumada. Dá-nos um bom dia do Senhor, que seja um dia para exercitarmos a liberdade cristã, vivermos em obediência à Tua lei neste dia, e assim abençoa a semana, ó Deus, também nos dá a viver como santos, libertos, salvos pela Tua graça. É no nome de Cristo que oramos. Amém.